O nosso assunto hoje são ligações covalentes na perspectiva da descrição dada pela química quântica. Na aula passada, eu discuti com vocês os aspectos históricos que levaram a que se considerasse que a matéria tem um comportamento ondulatório. Então, uma série de experimentos que aconteceram no início do século XX, e eu citei alguns para vocês, né? Eu citei o efeito fotoelétrico, que foi explicado, né? Que foi descrito muito bem pelo Einstein. Por conta disso, ele ganhou o Prêmio Nobel, né, de Física. E eu também falei, é claro que existe uma série de outras evidências que eu não vou discutir agora com vocês, principalmente aquelas relacionadas à necessidade de quantização da energia na matéria. Então, o efeito fotoelétrico, esses experimentos e o trabalho do Einstein mostraram para a gente que a luz tem caráter corpuscular. Então, eu lembrei a vocês que havia uma grande discussão sobre a questão da luz ser uma onda ou de ser, né, ter um caráter ondulatório, ou ter um caráter corpuscular. Então, Einstein mostrou, explicando o efeito fotoelétrico, ele demonstrou que a luz, quando ela está interagindo com a matéria, ela demonstra um caráter corpuscular. Um pouquinho mais adiante, que ocorria difração de elétrons. Se eu fizesse um feixe de elétrons interagir com a matéria, eu era capaz era possível, né, obter um padrão de difração, né? Vocês sabem o que é difração? Alguém tem um CD aí? Qualquer CD? Maldito desenvolvimento tecnológico. Ninguém sabe mais sequer o que é CD. Problema. Nenhum CD, de música, nada. Eu queria mostrar para vocês um padrão de difração. O padrão de difração é típico de onda, não é? Você tem... O que acontece? As ondas, elas se propagam, encontram um determinado objeto, contornam esse objeto e geram um padrão de interferência, não é? Esse padrão de interferência tem 1 milhão de utilidades, né? Por exemplo, há várias técnicas que vocês vão ouvir falar. A Jéssica outro dia me perguntava de transmitância, né? Provavelmente por conta da absorbância. E geralmente quando a gente fala em transmitância, em absorbância, a gente está pensando numa técnica que a gente chama de espectroscopia. E essa técnica de espectroscopia permite que nós tenhamos uma curva, que é um espectro, e esse espectro tem como características absorbância, por exemplo, um espectro de absorção no visível ou no ultravioleta, ele gera uma curva, né? O espectro de absorção é a curva, perdão,
E essa curva é caracterizada, um dos parâmetros que a gente tira é a absorbância num dado comprimento de onda. E esses espectros, para serem gerados, eles não só, mas geralmente eles dependem de redes de difração, né? Então essas redes de difração, elas são um componente principal dos equipamentos espectroscópicos, que nós chamamos de equipamentos dispersivos, porque eu preciso separar os comprimentos de onda. Então uma luz monocromática como a do meu laser, provavelmente foi a que vocês usaram no experimento de física, ela gera um padrão de máximos e mínimos, né? Só. Mas se eu tenho uma radiação que é policromática, vários comprimentos de onda, eu tenho a separação dessa radiação em cada um dos seus componentes. E por falar nisso, aquela história de que a luz branca é formada por 7 componentes é uma bobagem, né? A gente tem um contínuo de comprimentos de onda. Então, se os elétrons eles têm um comportamento, eles geram um padrão de difração, então a matéria está tendo um comportamento ondulatório. Então, esses experimentos, principalmente, mostram para a gente a natureza dual da matéria. Isso quer dizer que se a matéria tem um comportamento dual por quê? Comportamento partícula-onda. E vocês devem se lembrar também da aula passada que eu falei que por conta disso eu posso descrever a matéria através de uma função psi. Essa função psi, ela, desde que adequadamente operada, né, desde que adequadamente manipulada matematicamente, ela me fornece a energia do sistema, ela me permite caracterizar aquele sistema que eu estou estudando. Obviamente que se eu vou falar de matéria, qual é a matéria mais simples que eu posso pensar em estudar? Em primeiro lugar, qual é o estado físico mais simples que eu posso estudar? Sólido. O sólido. Qual é o estado? Gasoso, óbvio. Por que não é o sólido? Oi? Fala, Jean, não te ouvi. E muita matéria significa o quê? Não é só muita energia. Muita interação diferente. Eu já falei para vocês que em física é fácil você descrever um corpo. Tranquilo você descrever 2 corpos, mas é muito complicado descrever 3 corpos. Num gás, o modelo mais simples para um gás é aquele... Por que o gás tende a ocupar o volume do recipiente que o contém? Porque a interação entre as partículas que estão no gás, sejam moléculas, sejam átomos, é muito pequena. Então, eu posso pensar numa situação ideal, aonde... Vocês lembram, né? O volume é uma propriedade do sistema que é representativo da distância média entre as partículas. Se eu colocar nessa sala aqui, por exemplo, 1 mol vou pegar uma espécie química diferente, né? 1 mol de moléculas de cloro, por exemplo, só para ser diferente. Como ele é um gás, ele vai tender a ocupar todo esse volume aqui. Isso quer dizer que à medida em que ele vai ocupando o volume, a distância média entre 2 moléculas de cloro vai aumentando. Então, a condição mais fácil, mais simples de eu trabalhar, de eu descrever um gás, é aquela do gás ideal. No gás ideal, a gente considera que as partículas não interagem entre si. Isso quer dizer que a distância entre elas não importa, porque não vai ter interação. De qualquer forma, uma aproximação muito boa que a gente sempre faz é considerar que não existe a interação, né? Seja porque a temperatura seja muito alta, como a gente vai ver mais para frente, mas vocês já sabem, seja porque a distância é muito grande, né? Agora, num sólido, eu tenho muita molécula, muito átomo junto.
E aí eu começo a ter aquele problema lá de descrição desse sistema. Aliás, se vocês ficarem na dúvida, me digam uma coisa, vocês viram isso no ensino médio. Quando alguém fala em gás, caracterização de gás, quais são os primeiros experimentos, ou os primeiros resultados experimentais que vocês se lembram? Primeira coisa que alguém fala em gás, fala o nome de um pesquisador e de um resultado importante que foi obtido. Amém. Hã? Antes de Clapeyron. Clapeyron juntou tudo. Qual é o primeiro estudo que a gente sempre fala? Boyle, né? Boyle. Boyle, de quando? Eu estou falando em Boyle, eu estou falando quando? Vocês têm ideia? Vocês podem falar Boyle, não tem problema não. Mas aí, se vocês ficarem em dúvida, eu lembro, tem aquela cantora inglesa, a Susan Boyle, né? Para lembrar vocês. 1650, quando a gente começou a estudar sólidos, estudar sólidos seriamente, é uma coisa do século XX, né? Foi quando começaram a surgir os primeiros componentes eletrônicos, a gente está falando do século XX. Líquidos é uma coisa bem mais recente. Por incrível que pareça, líquido é mais complexo de se estudar do que sólido. Então, a gente está falando de uma sequência século XVII para gás, século XX para líquido, e mais 50 anos depois, mais ou menos, os estudos mais aprofundados com século XX para sólido, começo do século XX, e da metade para frente, estudos com líquidos. Não. Muito bem. Estado gasoso é o estado mais simples. E se eu vou estudar matéria no estado gasoso, qual é o tipo de átomo que é o mais simples de ser estudado? O hidrogênio. Só tem um próton e um elétron. Sistema de 2 corpos. Relativamente simples de ser estudado. Né? É por isso que tudo o que nós vamos falar hoje se refere a cálculos feitos para o átomo de hidrogênio. Eu já falei na aula passada também para vocês que um dos problemas que nós temos, por exemplo, é tentar impor resultados obtidos para átomos de hidrogênio para outros tipos de átomo. Não dá certo. A gente pode fazer isso numa primeira abordagem, numa primeira aproximação, dependendo do tipo de informação que nós queremos, é suficiente, mas não é a abordagem correta. Tá certo? Então, eu vou descrever essa função de onda aqui. Bom, essa função de onda é uma onda, né? Eu posso escrever como uma função, ela tem que ter, já que é uma função de onda, ela tem que descrever uma onda, né? Eu posso escrevê-la como um cosseno, né? Pensando num deslocamento ao longo de x. Posso descrevê-la como um seno de x? Ou posso descrevê-la com contribuições de seno e cosseno. Mas vocês não viram isso ainda, então a gente não vai falar disso. Talvez vocês nem vejam, né? Talvez vocês nem vejam. Mas uma forma que eu tenho de representar essa função aqui é como a soma, né, de um cosseno mais um seno, mais uma forma do seno. Eu vou deixar essa explicação, né, de mecânica, introdução à química quântica, o mais simples, o mais básico possível.
Eu antecipo que vocês vão ter um caminhão de dúvidas. E provavelmente, quem gostar do assunto, porque o Jean veio me perguntar outro dia sobre isso, né? Quem tiver dúvida, provavelmente vai ler a respeito, e daqui a uns 20 anos vai continuar cheio de dúvidas, né? Porque, como eu também disse para vocês, nós não associamos um significado físico a essa função aqui. Como eu disse para vocês, a abordagem que nós usamos é uma abordagem baseada nos resultados que essa ferramenta fornece. Ou seja, eu estou usando esse modelo, está dando certo? Eu não preciso saber o que significa esse psi, fisicamente o que ele é. E nós precisamos muito, sempre de aspectos concretos, né, para a gente raciocinar. É muito difícil a gente ficar abstraindo, né? Eu vou associar a matéria a uma função de onda, eu nem sei o que essa função de onda significa. Né? É uma função que descreve o comportamento da matéria. Então, o que nós fazemos é usar uma interpretação dada logo que a mecânica quântica foi proposta, né? Vocês já viram integral? Não. Já viram diferencial? O que vocês estão vendo em cálculo? Derivada. Derivada, sim. Tá. Então, eu vou falar o seguinte para vocês, olha. Um jeito de nós vermos integral... O que é um dx? É o quê? Mas o que é isso? Não é uma função. Também não é um gráfico. Qual é a diferença? Eu vou perguntar para vocês de um outro jeito. Vou perguntar de um outro jeito. O que é um ΔX? É uma variação de x, não é? Só que é um x final menos um x inicial. Considerem x uma posição, né? Suponha x uma posição. Para ficar mais fácil. Uma posição no espaço unidimensional. Nossa, unidimensional. Eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é ΔX e não sabem descrever o que é dx? Oi? Samara é tímida, ela falou baixinho, mas ela falou que é a mesma coisa, o que muda é a magnitude. É mais ou menos, Samara, porque quando eu uso delta, eu estou me referindo a uma variação discreta. Eu consigo medir o x final e consigo medir o x inicial. É uma variação discreta. O dx é uma variação infinitesimal. Esse dx aqui é uma variação infinitesimal. O que é uma variação infinitesimal? Se eu pegar um valor de x inicial e um valor de x final, que forem cada vez mais próximos, no limite, esse ΔX aqui, ele vai tender a essa variação infinitesimal. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Imaginem uma reta. Qual é a característica da reta? Reta é o quê? Infinita. E um segmento de reta?
Eu vou cortar essa reta que é infinita e vou pegar um pedacinho. Vocês estão conseguindo ver aqui na minha mão um segmento de reta? Mentirosos. Ela tem um começo e tem um fim, tá certo? Agora eu vou pegar esse segmento de reta aqui e vou dividir em dois. Continua tendo um começo e continua tendo um fim. Eu vou dividir de novo em dois. Continua tendo um começo, continua tendo um fim. Se eu repetir esse processo um número infinito de vezes, eu vou chegar no quê? Não ali. Se eu pegar um segmento de reta e dividir no meio um número infinito de vezes... Oi? Fala. Geometricamente, eu tenderia a quê? Tenderia a zero, não é? Geometricamente, se eu fizer um número, essa operação, um número infinito de vezes, eu vou ter um ponto. Então, numa analogia simplista, o ponto está para o segmento de reta, como o dx está para o ΔX. É uma variação infinitesimal. Tá certo? Se eu somar agora, né, nesse meu segmento de reta, se eu for somando esses infinitos pedacinhos que eu obtive, esses infinitos dx, o que eu vou obter? Se eu fizer o processo contrário, eu tenho um segmento e vou dividindo. Se eu fizer isso um número infinito de vezes, eu vou ter um dx. Agora, se eu somar um número infinito de dx, eu vou ter o quê? O ΔX. A integral vai ser a operação que vai fazer essa. O símbolo da integral é isso aqui, ó. Não sei se vocês já viram. Já viram? Esta cobrinha aqui vem de suma, que quer dizer soma. Tudo isso conceitualmente, tá? Então, quando vocês fizerem uma integral, não é uma operação matemática maluca, abstrata, não. O que eu estou fazendo é como se fosse uma soma de elementos infinitesimais.